Sou um filho amado de Deus, que me identifico com cada pessoa que vem aqui partilhar dos seus testemunhos. Hoje estou aqui para apresentar meu testemunho pessoal, em especial como Deus tem dirigido minha vida no discernimento das minhas áreas de recuperação e em sendo tratadas como eu tenho feito reparações. Assim, vou começar de novo dizendo que sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de sexualidade, baixa autoestima, religiosidade, procrastinação e codependência. Meu nome é Conrado. Meu nascimento foi meio complicado. Só vim a tomar consciência disso recentemente, que sobre minha vida tinha uma palavra, uma sentença de morte. Antes do meu nascimento, minha mãe teve muitos abortos espontâneos, tanto no caso do meu irmão anterior, como comigo, 6 anos de diferença entre nós. Atualmente, entende-se que havia um problema de RH negativo no sangue da minha mãe. Mas o fato é que, ao contar que estava grávida de mim, meu pai a orientou a ir numa farmácia e comprar o remédio, que era um laxante poderoso para animal tipo cavalo, que provocaria o aborto. Ela estava com a saúde muito debilitada e poderia falecer na gravidez. Tanto é que meu irmão e eu tivemos que nascer no hospital e não em casa como os outros irmãos, pois era uma gravidez de alto risco. E um detalhe, ela estava com 49 anos. No final do dia, ao chegar em casa, meu pai perguntou se ela havia comprado e tomado remédio, ao que ela respondeu que comprado sim, mas que havia desistido da ideia de tomá-lo e havia jogado na privada. Ele disse da preocupação dele com a sua saúde, pois havia um grande risco de vida, mas a apoiou e foi com muita dificuldade que a gravidez chegou a bom termo. E após meu nascimento, minha mãe ficou tão debilitada ao ponto de a minha irmã ter que cuidar de mim, perdendo um ano escolar por causa disso. No retiro restauração, tomei consciência espiritual da sentença de morte nessa história de família e liberei perdão para o meu pai, que era falecido. Além disso, por estar viajando no dia do seu falecimento, não consegui estar presente no enterro do meu pai. Com isso, sem que eu soubesse, ficou essa pendência emocional. E ao ser ministrado na aula de lutos e perdas do curso de psicoteologia, entendi que deveria colocar meus sentimentos em uma carta e ir até minha cidade natal, Presidente Prudente, onde ele está enterrado, e ler essa carta diante do seu túmulo. Aproveitei uma das minhas férias, fui e fiz conforme orientado, e eu sinto-me totalmente, emocionalmente, totalmente resolvido. Tive uma infância muito feliz em uma pequena cidade no interior de São Paulo, Piquerobi, 1.000 a 2.000 habitantes, onde as crianças, em especial os meninos, brincavam todos juntos, cidade inteira. Assim, fui iniciado em minha vida sexual muito cedo com a molecada, praticando troca-troca, pois o conhecimento que tínhamos era observando os animais, até que uma experiência negativa de dor cessou a brincadeira em grupo. Ao fazer as minhas memórias no retiro rendição, esse assunto veio à minha mente e entendi que não estava resolvido, pois havia um garoto, meu vizinho, de quem eu me lembrava mais constantemente. Lembrava apenas do seu apelido, Zimba, mas haviam se passado 4 décadas, 40 anos. Como fazer a reparação? Fiz uma oração junto com meu confidente, pastor Cláudio, dedicando esse assunto para Deus. Recomendo que você só faça isso se estiver disposto a obedecer e resolver o seu passado. Meu irmão foi fazer uma viagem de férias na região e decidiu passar por Piquerobi alguns momentos. Ela é uma cidade de primeira, se você engata a segunda, já saiu da cidade.
Passeou de carro pelos lugares da nossa infância, dele e minha, e antes de pegar o acesso à rodovia, decidiu abastecer o carro. Quando foi pagar, o atendente, dono do posto, olhou o nome, Fanemiller, Walter Fanemiller. Você conhece Conrado Fanemiller? Era o Zimba. E ele mandou através do meu irmão seu e-mail para que eu entrasse em contato. Sem dúvida, Deus agindo nas minhas memórias. Fiz contato e nas minhas férias fui fazer a reparação com o Zimba. Na cidade não tem hotel, então fiquei hospedado na casa dele. Situação muito difícil. Durante todo o dia não tive um tempo a sós com ele e finalmente, após o jantar, na presença da minha esposa, que já sabia de tudo, e da esposa dele, que eu acho que também sabia, lembrei do assunto e pedi perdão. Foi muito constrangedor, mas foi uma bênção de Deus, pois saí daquele encontro totalmente livre. E o Zimba prometeu visitar nossa igreja quando viesse em São José dos Campos, onde ele tem um amigo. Em vista deste início muito precoce, tive meu primeiro relacionamento sexual com um homossexual e 2 outros intercursos na adolescência, mas cessei ao ler na Bíblia a resposta de Deus a Caim, que é dito: o pecado jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Desde então, tenho vencido a cada dia em minha sexualidade. Mas os homens que fizeram retiro, homens de honra, casados, irão entender melhor o que vou compartilhar. Na minha adolescência, tive um pastor missionário americano que foi muito importante na minha formação. Uma vez ele me procurou para conversar sobre as meninas e deu-me conselhos valiosos que, no entanto, não segui inteiramente, como eu mencionei há pouco. Alguns anos atrás, minha esposa e eu fomos visitá-lo nos Estados Unidos, fruto de uma mensagem do pastor Carlito para honrarmos aqueles que foram importantes em nosso passado e em nossa infância. Almoçamos, um verdadeiro almoço americano, e após orarmos, prossegui viagem. Márcia, minha esposa, em pouco tempo dormiu, fiquei eu e meus pensamentos. E o Espírito Santo começou a trazer-me à mente a conversa que havíamos tido na adolescência, e as orientações, e a dizer-me: volte e confesse o seu pecado ao pastor Daniel e dona Meire. Foi uma luta de aproximadamente 60 milhas, mais ou menos 100 quilômetros, 1 hora, dirigindo e lutando com Deus, até que ele disse em minha mente: que tipo de pastor você quer ser? Igual o pastor Daniel, pastor Carlito, pastor Fabiano, pastor Cláudio, a quem você admira e honra, ou um pastor meia boca? Eu quero derramar a minha graça, minhas bênçãos sobre você. Você decide. Acordei minha esposa, contei-lhe minha luta, e ela incentivou-me a voltarmos. 100 quilômetros, mais 1 hora. Voltamos. Pastor Daniel e dona Meire ficaram um pouco assustados, porque já havia passado 2 horas e não estava previsto que nós iríamos voltar. Mas ao contar meu pecado que ocorreu após termos tido aquela conversa sobre as meninas, pedi perdão. Foi um momento emocionante e libertador. Ambos oraram por mim, declarando libertação e vitória sobre minha vida. E continuei a viagem e a vida com liberdade de espírito e emoções. Dona Meire faleceu algum tempo depois, e alguns anos atrás, pastor Daniel veio ao Brasil, e ao visitá-lo na casa em que ele estava hospedado, em um momento a sós, ele mencionou que por eu ter voltado e confessado meu pecado a eles, Dona Meire e ele ficaram muito felizes, louvando a Deus pelo privilégio de termos partilhado dessa vida. Na verdade, ela disse para ele que valeu a pena passar 30 anos no Brasil, se
Deus agiu na minha vida. Quero terminar dizendo que vale a pena fazer as reparações a que Deus te conduzir. Sei que há casos em que a orientação é buscar a sensibilidade do Espírito Santo para confessar somente ao seu confidente e não fazer-se a reparação, mas obedecer à voz do Espírito. Ao obedecer à voz do Espírito e fazer essas 3 reparações, eu creio que a minha vida continuou sendo muito abençoada por Deus. Continuo a receber e a compartilhar da graça de Deus, vencendo na área da sexualidade. Em 1 João 1:9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado pelo silêncio de vocês.